ETEC Brasil, Escola Técnica Aberta do Brasil, técnico em serviços públicos, estudos independentes. Boa noite, sejam bem-vindos à disciplina Estudos Independentes, módulo 1, tendo como base a nossa apostila Metodologia e Orientação de Projetos. Eu sou o professor Cláudio e estarei com vocês nesses 3 módulos que compõem a nossa disciplina. Objetivo geral: abordar as principais regras da produção científica, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, e fases que compõem um projeto científico. Módulo 1. Aula 1. Ler para estudar. Aula 2. Ferramentas para uma boa leitura. Ler para estudar. Objetivos: identificar elementos para desenvolver uma boa leitura. Conhecer e utilizar as principais fases da leitura. É necessário ler muito, continuada e constantemente, pois a grande parte dos conhecimentos é construído por intermédio da leitura. Ler significa conhecer, interpretar, decifrar, distinguir os elementos mais importantes, optando pelos mais representativos e sugestivos, utilizá-los como fonte de novas ideias e do saber, através dos processos de busca, assimilação, retenção, crítica, comparação, verificação e integração do conhecimento. Aspectos fundamentais, então, para que tenhamos uma boa leitura. Atenção, aplicação cuidadosa e profunda da mente em determinado objeto, buscando o entendimento, a assimilação e a apreensão dos conteúdos básicos do texto. Intenção, interesse ou propósito de conseguir algum proveito intelectual por meio da leitura, ou seja, porque estou lendo determinado assunto. Reflexão, consideração e ponderação sobre o que se lê, observando todos os ângulos, tentando descobrir novos pontos de vista, novas perspectivas e relações. Desse modo, favorece a assimilação das ideias do autor, assim como o esclarecimento e o aperfeiçoamento delas, o que ajuda a aprofundar o conhecimento. Ou seja, aquela leitura seletiva, filtrando, as informações e contrapondo-se aí a determinados pontos de vista do autor. Análise, divisão do tema em partes, determinação das relações existentes entre elas, seguidas do entendimento de toda a sua organização. Síntese, reconstituição das partes decompostas pela análise, procedendo-se ao resumo dos aspectos essenciais, deixando de lado tudo que for secundário e acessório, sem perder a sequência lógica do pensamento. Espírito crítico, avaliação do texto, implica julgamento, comparação, aprovação ou não, aceitação ou refutação das diferentes colocações e pontos de vista. Ler com espírito crítico significa fazê-lo com reflexão, não admitindo ideias, sem analisar ou ponderar proposições, sem discutir, nem raciocínio sem examinar. Consiste em emitir juízo de valor, ou seja, requer prática, requer conhecimento. Isso só o dia a dia, aquela leitura continuada é que vai propiciar. Ferramentas para uma boa leitura, a nossa aula 2. Objetivos: reconhecer as diferenças entre fichamento, resumo, resenha e síntese. Aprender a elaborar fichamentos, resumos, resenhas e síntese. Fichamento. A principal utilidade da técnica de fichamento é organizar a leitura dos conteúdos das diversas disciplinas que integram determinado estudo, seja na pesquisa científica ou na aprendizagem. Conforme Ferreira, Almeida e Faria, 2008, os fichamentos têm os seguintes objetivos: identificar as obras consultadas, registrar o conteúdo das obras, registrar as reflexões proporcionadas pelo material de leitura e organizar as informações colhidas. Ou seja, o fichamento ele possibilita uma consulta rápida, aspectos importantes de determinado texto, sem que se precise fazer uma leitura da obra como um todo. Ainda segundo Ferreira, Almeida e Faria, 2008, a elaboração de fichas exige os procedimentos a seguir. A. O corpo da ficha consistirá no resumo da obra, devendo ser sucinto, seletivo e objetivo, respeitando a ordem das ideias apresentadas. Uma linguagem clara, correta, coerente e concisa. B. O fichamento deve conter apenas o resumo das ideias do autor e nenhuma citação ou comentário pessoal do fichador, exceto se solicitado pelo professor. Pode também apresentar o resumo que sintetiza o conteúdo, seguido das citações, ou seja, das transcrições mais significativas de trechos do conteúdo.
sempre entre aspas e com indicação da respectiva página, o que torna a ficha mais completa. C. A organização das fichas deve ser feita de modo que permita a identificação posterior da página da obra onde se localiza esse ou aquele conceito, ideia ou argumento, bem como a distinção das expressões ou palavras do autor da obra, isto é, as citações que deverão estar sempre entre aspas das expressões ou palavras próprias do fichador. Ou seja, aquilo que for ideia do texto do autor, né, deverá estar sempre entre aspas. Após cada capítulo ou tópico do texto fichado, sugere-se a inclusão de um breve comentário com as palavras do próprio fichador, acerca dos trechos coletados e transcritos por ele e considerados de ideias relevantes. Então, no próximo slide, a gente verá aí um exemplo, um fichamento que vai facilitar aí a memorização desses conceitos. Então, na primeira linha, temos ali a identificação da obra. Número 1, ali um resumo, né, bem sintético, né, da ideia principal ou das ideias principais. No 2, as citações principais do texto, né, entre aspas, né, porque são citações do autor, com a página de referência. O 3, os comentários, né, o parecer, críticas, né, que vão ser feitas em cima da obra. E os questionamentos, né, que porventura hajam, né, também serão registrados aqui. Cabe lembrar que o fichamento ele não possui um modelo definido único, né? Então, normalmente, o fichamento ele tem um modelo conforme a situação, né, para a qual ele se destina. Tendo aí um modelo padrão, um modelo pré-definido naqueles trabalhos acadêmicos, né, TCC, monografias, apresentação de trabalho científico. Né? Resumo. Resumir é apresentar de forma breve, concisa e seletiva um determinado conteúdo. Isto significa reduzir a termos breves e precisos a parte essencial de um texto. Conforme nos ensina Ferreira Almeida e Faria, 2008, um resumo deve ser breve e conciso. No resumo de um texto, por exemplo, deve-se deixar de lado os exemplos dados pelo autor, detalhes e dados secundários. Logicamente estruturado, um resumo não é apenas um apanhado de frases soltas, ele deve trazer as ideias centrais, o argumento, né, daquilo que se está resumindo. Coerente, as ideias devem ser apresentadas em ordem lógica, ou seja, como tendo uma relação entre elas, tornando o texto do resumo compreensível. Resenha. Para Ferreira Almeida e Faria, 2008, a resenha consiste na apresentação sucinta e apreciação crítica do conteúdo de uma obra inteira, ou seja, compreende o resumo e o comentário de uma obra científica ou literária. Ela deve levar ao leitor informações objetivas sobre o assunto de que trata a obra, destacando a contribuição do autor, a abordagem nova do tema ou problema, e os novos conhecimentos e as novas teorias. Ou seja, a resenha é um resumo jamais elaborado, né, onde os comentários de quem está realizando a resenha deverão constar dela, né, da mesma. Né. Principais itens da resenha. Resumo das ideias principais de uma obra, apreciação crítica das informações apresentadas e da forma como foram expostas, concordando ou discordando, e a justificativa da apreciação realizada, né, o motivo da resenha. Síntese. O que seria uma síntese? Nada mais, nada menos do que uma condensação das principais ideias de determinada obra, na linguagem do sintetizador. É o exercício mais exigente dentre os demais. E se tratando de uma modalidade de texto que não se perde em rodeios e explicações. Ferreira, Almeida e Faria, 2008. O texto da síntese inicia-se com a apresentação do tema, do nome do autor e da tese, se existir, e depois a exposição das ideias inerentes ao tema, ou seja, o problema do texto, o ponto central. Não é necessário que a ordem da exposição seja igual ao do texto original, mas respeita-se as relações entre as ideias, sem alteração dos significados. A síntese é sempre redigida na terceira pessoa, de forma concisa e clara. Então, temos aqui um exemplo de síntese, um texto já sintetizado. Né? Então, temos o tema, sonho de vida, o autor, fulano de tal, e a tese, que é a vida na praia. Né? Então, para ele, afortunados são aqueles que moram à beira-mar, que podem sentir essa paz de espírito todos os dias. Por ironia do destino, Roberto teve que voltar para sua cidade natal. Ele almeja frequentemente estar na praia. Vejamos aí, né, o uso aí da terceira pessoa, né, na redação dessa síntese. Né. Atividades de autoavaliação.
chegamos então ao final do nosso módulo 1. Então, faça os exercícios propostos na apostila, aula 1, página 20, aula 2, página 28. No módulo 2, abordaremos as aulas de 3 a 5 e no módulo 3, as aulas de 6 a 8 da apostila. Tenham uma boa noite e até a nossa próxima aula.